o novo presidente do Ipiranga e as mudanças que devem ocorrer no departamento de futebol do Ipiranga. Eu te conto tudo no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos nessa! E aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazzaroto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje eu quero falar sobre as eleições no Ipiranga e também sobre mudanças que a gente deve ter no departamento de futebol canarinho para a próxima temporada, que já vai começar em 2025. Antes, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. System Software de gestão há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Também Express S.A. Conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Rapaziada, após o término do Campeonato Brasileiro da Série C e, consequentemente, o término da temporada 2025 para o Ipiranga, no que diz respeito ao futebol, muitas coisas começam a ser definidas nos próximos dias fora das quatro linhas, como o futuro do clube. Isso porque teremos eleição em breve no Ipiranga. Eu conversei com o presidente do Conselho Deliberativo do Ipiranga, o Renan Tedesco, que me disse que na próxima semana devem sentar para definir, quando será a eleição do Ipiranga. Mas eu já antecipo, deve acontecer em breve. E a mudança, se alguém espera mudança em termos de comando na presidência do Ipiranga, não deveremos ter mudanças. Isso porque eu conversei com o presidente Adilson Stankiewicz, inclusive para quem acompanhou nos últimos dias as entrevistas, a própria entrevista coletiva do presidente Adilson depois do jogo que nós tivemos contra o Figueirense, ficou claro que ele está à disposição para mais um mandato. Até porque primeiro se tem uma dificuldade de nomes que vão se colocar para assumir uma tarefa que não é nada simples. Segundo ponto, eu conversei com os pares do presidente Adilson Stankiewicz, os demais diretores, e todos eles me falaram a mesma coisa. O presidente deve ser o Adilson Stankiewicz. Todos defendem o nome do Adilson Stankiewicz. Então será uma chapa única, de unanimidade e que deve garantir mais um mandato para o atual mandatário do clube. Então, Adilson permanecendo, a gente começa a avançar em outras questões. O que eu consegui apurar nesses bastidores e nessas conversas nos últimos dias? O Ipiranga deve ter uma mudança em algumas peças do departamento de futebol. Sim, o presidente também quer alguns profissionais, ou não seriam profissionais, mas alguns diretores, que pudessem também agregar ainda mais do que o que alguns já agregam, para não ficar apenas com a nomenclatura da figura do diretor de futebol, ou diretores de futebol, como é o caso do Ipiranga, porque é mais de um, mas que possam agregar também em toda a pasta do futebol. E ainda tem a questão da definição do executivo de futebol, que o presidente Adilson Stankiewicz publicamente já manifestou o interesse e a intenção de manter Thales Manhabosco como executivo, caso ele continuasse na presidência. Por mais que o presidente Adilson ainda não confirme que será o presidente do Ipiranga, será o presidente, porque seus pares irão reconduzir para esta função. E indo ao encontro das palavras do próprio presidente, há uma grande possibilidade da manutenção de Thales Manhabosco como executivo de futebol, iniciando um trabalho, digamos assim, quase que do zero, com membros novos no departamento de futebol e, ao mesmo tempo, também nós deveremos ter ainda a possibilidade de uma criação, e isso é uma vontade que o presidente tem, de criar a figura do coordenador técnico, que seria um ex-jogador, um profissional que conheça também o vestiário, que já tenha passado por ali para ser esta figura. O presidente até chegou a exemplificar alguns nomes, citou o nome do Fidelis, citou caso o Clayton resolvesse parar de jogar, poderia ser essa figura. Aí a gente até num debate aqui
No BV Esportes a gente falou também que, quem sabe, se o Marlone resolvesse que iria parar de jogar futebol, poderia ser essa figura. Por mais que deixe os nomes aqui, eu acho que tanto o Clayton como o próprio Marlone não deixarão, não pendurarão as chuteiras ao final desta temporada. Então são figuras só pra gente exemplificar. Mas deu pra entender que é um ex-jogador de futebol que Ipiranga gostaria de ter no vestiário para fazer aquilo que, por exemplo, faz o D'Alessandro no Internacional ou outros tantos, né? Eu sei que o pessoal não gosta que eu cite muito o Guarani por aqui, mas uma figura, por exemplo, que faz o Elano no Guarani de Campinas e outros tantos que a gente poderia citar de clubes brasileiros que já têm esta figura. Então, essas mudanças, elas devem acontecer, né, nos próximos dias. Primeira eleição para presidente, eu imagino que a reunião com os pares do Adilson deve acontecer possivelmente na próxima semana. A partir do momento que é definido, se marca a eleição, é feita a eleição e aí começam as demais definições, o executivo e também o que envolve a própria questão dessa possível figura que será incrementada no vestiário, que é o coordenador técnico. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês dos nossos patrocinadores. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Roca Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. E também Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Por hora era isso, grato pela audiência de todos e até a próxima!